Gente, a gente fazia assim, os resgates vinham mais na Sabrina, no Pedro. Agora os resgates estão vindo mais em mim. E eu até entendo por quê. Porque a gente entra numa fase e a gente tem que entender isto, compreender, porque a gente fala tanto em expansão de consciência, mas a expansão de consciência é a gente entender o universo? Sim. É entender o universo, é entender Deus, é procurar compreender Deus. A gente não vai compreender, porque ainda tem muito caminho. É como Jesus, canalizado com o Maicon, disse que nem ele sabe tudo. Nem ele entende, compreende na sua essência, mas a gente procura compreender. E o mais importante é a gente nos compreender, compreender um ao outro, compreender a dificuldade um do outro. Por isso que eles pedem para a gente não julgar. E hoje eu estava conversando isso com o Pedro, porque ontem eu passei uma situação que eu fiquei... Eu acho que eu não comentei, não me lembro. E às vezes a minha memória falha, então não lembro se eu comentei. Mas se eu não comentei, ontem eu ouvi de uma pessoa que me disse assim, uma pessoa evangélica. Por isso que eu quero gravar, porque é importante que os evangélicos pensem, porque eu sou evangélica. Eu não deixei de ser evangélica. A religião não vai modificar meu relacionamento com Deus, o que eu sinto. Então, a pessoa, eu estava conversando ontem, e eu estava falando sobre a questão da Bíblia, de muitas coisas que foram alteradas na Bíblia, que eu já questionava muito certas coisas que estão escritas, certas passagens, e tem passagens que elas se contradizem. Num livro fala uma coisa, no outro livro já é diferente, dá outras referências. Há contradições. E eu sempre questionei muito, eu sempre procurei aprofundar, estudar. Só que nós, evangélicos, nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, porque a gente se baseia naquele versículo de Apocalipse, em que João trouxe da ilha de Patmos, aquelas revelações. Tem uma passagem que diz assim, que nenhuma palavra pode ser removida daquele livro, do Apocalipse, daquilo que ele trouxe, daquilo que João trouxe, que nada poderia ser modificado, que se houvesse alguma modificação ali, que haveria cobrança. Mas a gente sabe que a Bíblia, ela foi... Não existe os escritos originais, existem cópias de cópias de cópias que chegaram até nós, são cópias. Não tem um original, são cópias. Mesmo o que foi encontrado é cópia, porque eles faziam traduções, traduziam de uma língua para outra, sempre tinha erro nas traduções, erro de interpretação, havia interpretação pessoal. Então, a gente, quando lê a Bíblia, a gente tem que entender, tem que separar o que é de cunho cultural e moral. Eu quero o que é moral, eu quero colocar isso em prática na minha vida. E o que foi mais forte é amar a Deus e ao próximo. É como Jesus falou, se a gente cumpre esses 2 mandamentos, porque os 10 mandamentos resumem nesses 2. Então, eu tenho que olhar o meu irmão, amá-lo em profundidade, entendê-lo, compreendê-lo, não julgá-lo. E tentar... Porque a gente tem que fazer um esforço, eu até brinco, que eu digo que Deus, a gente só soube da existência de Deus porque Ele veio a nós. Porque a gente buscar, ninguém quer buscar. Mas Deus é tão misericordioso que Ele se manifestou a nós. Então, nós temos que nos esforçar para avançar em direção a Ele. Então, a palavra, a Bíblia... que a gente diz, nós evangélicos, que é a palavra de Deus, sim, tem muita mensagem boa ali,
Tem muita mensagem que a gente diz assim, Deus autorizou e veio até nós. É a palavra de Deus, sim. Tem muita história ali boa de irmãos, as lutas dos irmãos para trazer o amor, trazer a mensagem do Pai. Tem tudo ali na Bíblia. E ontem eu ouvi um irmão que disse assim, se eu souber, se eu tiver certeza absoluta que a Bíblia foi alterada, parte da Bíblia foi modificada, e que não traz, essas partes, não traz verdadeiramente a palavra de Deus, vai balançar com a minha fé. E eu vou deixar de acreditar em tudo que me foi pregado. E eu respondi assim, pois se eu souber que a palavra de Deus, aquela Bíblia que eu digo que é a palavra de Deus, foi modificada, palavras foram alteradas, traduções foram modificadas, interpretações foram inseridas, não muda em nada meu relacionamento com Deus. Porque não é um livro que vai me aproximar dele. Mas eu me aproximei da Bíblia porque eu me liguei a Deus. E eu fui buscar conhecimento, porque ali é um livro de história. É a nossa história ali. É a história da humanidade, gente. É a nossa origem. Nós temos que ler a Bíblia, sim, mas nós temos que saber separar tudo. E a história pode ser modificada, sim. Eu sempre falo, a ciência vai evoluindo. Dentro da minha área de trabalho, o que a gente acreditava algum tempo atrás, como a gente traz determinados conceitos. No outro dia eu estava conversando com meu marido, no mundo, nos Estados Unidos, fizeram milhões de desdentados por causa dos conceitos da odontologia que era daquela época. Hoje não se faz isso. Aquilo que foi praticado no passado, depois eles se arrependeram, porque viram os estragos feitos. Porque só foram descobrir as consequências dos atos depois, quando já fizeram. Então, foi um estrago muito grande para um povo significativo. Foram milhões de pessoas. Então, a gente tem que pensar nisso. E eu vejo que tudo está se modificando. Porque que muitas passagens da Bíblia hoje se descobrem histórias novas, se descobrem artefatos arqueológicos que vão trazer uma história diferente. Gente, é uma história que tem que ser estudada, tem que ser analisada. Apóstolo Paulo diz assim, examinai tudo, retenha tudo que é bom. A gente não pode, não, porque não está fora do padrão da Bíblia, eu não aceito. A Bíblia não vai me levar a Deus, mas Deus me levou a ela. Deus me levou à Bíblia. E se ela algumas passagens estão modificadas, ou a história está diferente, está se descobrindo histórias novas, eu não quero aceitar, porque na Bíblia não está dessa forma, isso não vai mudar meu relacionamento com Deus. Não muda. Pelo contrário, eu quero um novo. Eu quero esse conhecimento novo. Eu quero saber por quê, o que aconteceu, por que está modificado, por que o novo está me mostrando que aquilo não é a realidade. Eu quero um novo. Não vai mudar o meu relacionamento. Então, eu acho que essa situação, essa postura de dizer tudo tem que ser levado, vamos trazer dos dois lados. O evangélico diz assim, tudo tem que ser levado para o crivo da razão, que se não tiver na Bíblia, não aceite. Então, se não estiver na Bíblia, se a interpretação for diferente, os contextos são diferentes, o evangélico não vai aceitar. E o que os espíritas dizem? Tudo tem que ser levado para o crivo da razão. Se não estiver no livro dos médiuns, no livro dos espíritos, se não estiver em Allan Kardec, não vamos aceitar. E de acordo com as interpretações. Não é diferente do evangélico com a Bíblia. É a mesma conduta. A gente rejeita tudo que é novo e não quer investigar. Não quer buscar a origem, não quer buscar o porquê. Está lá, a Bíblia traz uma opção de contextos históricos que as pesquisas estão mostrando que não foi bem assim. Então, a gente tem que estudar, tem que avançar. Não, como foi? Eu quero ter o conhecimento. O conhecimento só vai fortalecer a minha fé. Não vai me afastar de Deus.
não vai me fazer deixar de ser evangélica, achar que eu vou abandonar, deixar de ser evangélica, porque tem um conhecimento novo e que eu tenho que abandonar tudo. Não, eu tenho que ajudar os meus irmãos a chegarem ao mesmo ponto que eu cheguei. Tenho que alcançar os irmãos, e eu tenho que compreender. Eu tenho que compreender que o meu irmão não vai alcançar da mesma forma que eu alcancei. Então, se eu trago de uma forma, é como hoje eu estava conversando, se eu ainda tenho alguma questão religiosa, é necessário. Eu alcanço meu irmão que é religioso. E eu tenho que compreender meu irmão. Se eu não for religiosa, eu não compreendo meu irmão. Eu não vou compreender a limitação dele. Eu tenho que compreender a limitação do meu irmão. Eu tenho que ajudá-lo. Então, Deus permite que eu avalie, Deus me dá condições de eu reavaliar esses conceitos. Dá. Por quê? Eu tenho que entender meu irmão. Eu tenho que entender por que meu irmão não alcança daquela forma. Os mentores estão falando, fala de forma dura, sim, mas se a gente tomar uma postura, eles não é de forma dura, eles exortam da forma deles, que é a exortação. Se a gente tomar uma postura e dizer, não, está exortando, então ninguém quer saber. Não, não é que ninguém queira saber, cada um tem seu tempo. Cada um tem seu tempo de alcance, cada um vai alcançar da sua forma, do seu jeito. Eu verifiquei isso esses dias. Eu estava conversando com uma pessoa e tentando explicar para essa pessoa um problema dentário, e ela não alcançava. E eu voltava, explicava como eu desenhava, explicava. Eu queria que ela entendesse aquilo que era para o bem dela. Ela não entendia. Gente, eu fiz os desenhos novamente, expliquei, e ela não entendia. E eu fiquei assim, como eu vou conseguir passar isso se ela não consegue alcançar? Mas depois eu entendi que ela não ia alcançar da forma que eu estava passando. Ela não alcançava. Não é que ela não aceitasse, ela não alcançava. A dificuldade de raciocínio dela era imensa. Eu tive que arrumar outras formas de passar aquilo. E a mesma coisa é com os conhecimentos que são trazidos aqui, são com as religiões, o comportamento de cada irmão dentro da sua religião, a gente tem que compreender. Por isso que Cristo falou para a gente não julgar, porque nós, vamos colocar, eles dizem que o espírito do Pedro é de sexta grandeza, né? Sexta. Da Sabrina é de quinta. Falam que o meu é de sétima. Gente, o que é isso para o universo? Não é nada. A gente está engatinhando. Não tem evolução grande. A gente está caminhando, a gente está subindo os degrauzinhos iniciais. Não tem evolução grande. Aí, quando a gente pensa em Jesus, 23ª, aí o espírito aqui de 65ª. E a evolução não tem limites, é infinita. Diz que Deus evolui em si mesmo, Deus não para de evoluir, então a evolução não para. Então, se o crescimento é constante, a evolução é constante, sempre vai ter um novo para nós. Quando a gente chegar numa etapa seguinte, vai vir tudo novo de novo. Vai chegar numa outra etapa, vai vir tudo novo, porque a gente vai estar em eterno aprendizado. É eterno aprendizado. E a gente... a fé... eu sou suspeita para falar, porque eu acredito, gente. Eu acredito. Por exemplo, eu acredito nesse trabalho, eu acredito nos mentores da casa, eu acredito no que vai ser feito, eu acredito. E sei que Deus está à frente desse trabalho, Jesus está à frente desse trabalho. E eu não falo isso porque eu estou agarrada à Bíblia, não. Nem por causa das profecias que me foram entregues no passado, falando do trabalho que seria realizado aqui. Não, eu falo isso pela minha comunhão com Deus. Porque o Pai diz para mim, filha, confia, deixa eu trabalhar. E eu confio nele. E a direção é dele. Aqui ele vai estar
E aqui Ele vai dar a direção como Ele tem dado em todas as nossas vidas. Então, é essa mensagem que eu quero deixar. A gente parar de ficar agarrado a esses conceitos. Porque um livro me leva a Deus? Não, Deus me levou ao livro. A minha busca de Deus, de eu querer mais de Deus, saber de Deus, buscar Deus, ter sede de Deus, me levou à Bíblia, me levou a outros livros. Não foi a Bíblia que me apresentou Deus, mas Deus me apresentou ela. E Ele diz para mim, filha, vai que tem mais. Eu vou trazer sempre o novo. Então, eu deixo essa mensagem para os irmãos pensarem. Que Deus nos abençoe.